Fala, minha gente, boa noite, feliz 2021. Dessa vez vamos continuar agora com estatística, segunda aula de estatística, tá? Mais do estatística 2, então a gente já está aqui um pouco avançado na matéria, a gente está mais falando só de uma variável, a gente está falando de duas variáveis, como que elas se relacionam. E hoje a gente vai ver uma coisa muito específica, que é a palavra covariância, tá? Na verdade, nada mais é do que um jeito de calcular como duas variáveis se relacionam, tá? O jeito mais simples que tem. Então hoje a gente vai ver covariância. E para você ter uma ideia, o que a covariância vai nos dizer? Ela vai nos dizer basicamente se algo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, assim, o mais básico que a gente pode ter, se a gente soma de um certo elemento, vai ajudar o outro elemento ou vai diminuir? Se a gente, por exemplo, põe um tamanduá numa floresta, vai ajudar a população de formigas ou vai decrescer a população de formigas? Então, assim, essa que é a ideia, sabe? Se você aumenta uma população, vai diminuir da outra, vai aumentar. Se a gente adicionar um desconto, vai ter uma relação positiva no número de vendas ou não? Se a gente for falar sobre férias, será que dar mais férias para os alunos vão fazer eles terem notas melhores e saírem melhores no vestibular, ou menos férias vai ajudar? Então, assim, isso aqui vai te ajudar bastante a entender a relação entre duas variáveis. Lembrando aqui que covariância e tudo que a gente for ver nesse segundo semestre, que a gente não vai ver nada muito complicado não, então a gente vai estar na parte linear. Linear tem a ver com quando tem dois elementos que formam uma reta. Então tem duas possibilidades. O que eu quero dizer com isso é que não tem três possibilidades. Qual seria a terceira? Se um cresce, outro cresce, mas depois de um tempo, como é uma parábola, você vai acabar, se você acrescentar demais, o outro vai diminuir. Isso aí, calcular algo com parábolas, entre outros elementos, acaba complicando muito, tá? Então a gente não vai deixar para aprender isso neste semestre, talvez mais para o futuro. Então, assim, tem que lembrar duas coisas. Hoje é uma aula básica, porque a gente vai aprender o mais simples que tem, que é a covariância. E a covariância só indica se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E a outra coisa que a gente tem que entender é, a covariância ela não vai te dizer tudo o que acontece. Pode ser que você acabe caindo num caso de uma parábola. Por exemplo, lucro de empresa com o tempo dela, ou talvez o preço do produto com o lucro da empresa. O preço do produto com o lucro da empresa, se você botar um preço ideal, assim, você vai ter o lucro máximo. Mas se você aumentar mais do que o ideal, botar um preço maior que deveria, você vai ver que as pessoas vão comprar menos. Então, por mais que o preço seja mais alto, você vai ter um lucro menor. E se você botar um preço muito baixo também, por mais que as pessoas estivessem comprando mais, não vai compensar e você vai ter um lucro também menor. Então, vira uma parábola, uma empresa e a relação entre o lucro dela e o preço do produto. Gente, essa parábola aí, você não consegue ver a relação com a covariância. A covariância vai dizer que não existe nenhuma relação, porque ela não vai enxergar justamente essa relação que estava vendo, porque a relação para ela só enxerga algo linear. Acho que eu já deixei bem claro esses 3 pontos, então vamos seguir aqui com a matéria. Vamos ver aqui, então, tem os 2 conjuntos de dados, tá vendo? Esse aqui é um conjunto de dados 2, 4, 6, 8 e 10. E o outro conjunto de dados é 10, 8, 6, 4 e 2. Se você for ver aqui, bate o olho, você já sabe, né? Quando está subindo o x, está decrescendo o y. Então, x e y tem uma relação inversamente proporcional. Quanto mais x, menos de y, um faz mal ao outro, tá? Basicamente isso. Se você parar para pensar, olhar assim, bater o olho nesse tipo de relação é fácil. Mas agora imagina quando você tem 100 pontos, 200 pontos. E assim, não é bater o olho não é o suficiente. A gente quer alguma coisa que possa nos dizer com clareza, e é claro, não só eu dizer, todo mundo dizer, todo mundo conseguir reproduzir sem problema e falar, olha só, realmente isso aqui é inversamente proporcional. Não porque bateu o olho e viu da mesma forma, mas porque tem alguma coisa que diz que é inversamente proporcional. Então, assim, os estatísticos, eles inventaram um jeito de calcular, tá? E a covariância é esse jeito que a gente vai explicar hoje. A covariância, gente, ela vai dar uma olhada basicamente nos desvios, tá? De cada dado. Então, ele vai olhar e vai dizer assim, esse dado aqui desviou quanto em relação à média? E vai ficar fazendo isso para cada dado que tiver. E isso vai dar uma ideia se o desvio está sendo negativo ou positivo. Lembra-se disso. Quando você desvia 0, né? Você desviou exatamente que nem a média. Se a média é 2, você teve o dado 2 também. Agora, se o seu dado for menor que a média, a gente fala que seu desvio foi negativo. Você desviou, mas de forma negativa, menos que a média. E se o seu dado for maior que a média, você desviou, só que positivo, mais que a média. Então, gente, o que a covariância vai fazer é basicamente olhar esses desvios e falar, ok, quando esse dado aqui está desviando de forma negativa, o outro dado está desviando de forma negativa ou positiva? Que aí ele vai ter uma ideia
se os dois conjuntos estão desviando da mesma forma. Se os dois conjuntos, quando desviam, eles desviam de forma negativa, ou desviam de forma positiva, ou inversamente um com o outro. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu olhar esses desvios aqui, ó, a média é 6, tá, gente? Que 6 está no meio aqui, basicamente. O 2 desviou menos 4 para o 6, tá? O 4 desviou menos 2, mais 0, mais 2 e o mais 4, tá? Esses aqui foram os desvios. Eu botei os desvios logo aqui, ó. Menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Esse aqui já teve o desvio positivo no começo. 4, 2, 0, 2, menos 2 e menos 4. Então repara aqui, gente, quando esse aqui faz um desvio negativo de menos 4, esse aqui faz um desvio positivo de mais 4. Esse aqui quando faz menos 2, esse aqui faz mais 2. Esse aqui quando faz 0, faz 0. Esse aqui quando faz mais 2, esse aqui faz menos 2. Mais 4, menos 4. Então, pelos desvios, dá para ter uma ideia que tem alguma coisa diferente aí, né? Quando um faz menos 4, o outro faz o inverso. Então, o desvio é uma ótima forma de olhar para ver se o seu dado está fazendo se ele está indo conforme a média ou não. Se você for ver aqui, os desvios ficam dessa forma. Então, o que a covariância vai fazer? Os estatísticos, então, eles querem um cálculo que vai dizer para você se isso aqui é inversamente proporcional ou não, ou diretamente proporcional. Então, assim, o que esse cálculo é? Basicamente, a gente vai multiplicar os desvios, tá? Então, a gente vai pegar esses desvios aqui, ó, menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. E vai somar essas multiplicações. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 0 vezes 0 dá 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Então, repara aqui, por que a gente multiplica? Assim, se você está diretamente proporcional, repara aqui que diretamente proporcional significa que quando tem mais de um, vai ter mais do outro, né? Eles se ajudam. E quando tem menos de um, vai ter menos do outro. Então a gente multiplica porque é o seguinte, quando você tiver menos de um, vai ter menos do outro, menos vezes menos dá mais. Negativo vezes negativo dá positivo. E quando tem mais de um e mais do outro, positivo vezes positivo dá um número positivo. Então repare, menos com menos dá mais com mais dá mais. Então, quando você tem algo diretamente proporcional, ocorre justamente esse efeito. Você tem negativo de um, negativo do outro, e você tem positivo de um, positivo do outro. E não importa, quando você multiplicar esses, vai estar sempre um número positivo. Então, quando você tem diretamente proporcional, a multiplicação dos desvios vai ser sempre positiva. Agora, quando você tem inversamente proporcional, ocorre o oposto. Quando você tem positivo de um, você tem negativo do outro. Por quê? Porque quando tem mais de um, tem menos do outro. Então, quando você tem positivo de um, o outro desvio fica negativo. Em outras palavras, positivo vezes negativo dá negativo no final. E o inverso também ocorre. Negativo vezes positivo dá negativo no final. Então, quando você tem inversamente proporcional, a multiplicação sempre vai dar negativa. Então, por isso que a multiplicação é muito usada. Quando você tem positivo com negativo, vai dar negativo. Então, cara, toda vez que tem um número negativo aí nessa multiplicação, a gente sabe que é inversamente proporcional. A multiplicação dos desvios dá um número negativo, dá inversamente proporcional. A multiplicação dos desvios dá um número positivo, é diretamente proporcional. Isso ficou claro? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Então vamos aqui ver esse mesmo exemplo, tá? Vamos pegar cada desvio. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16, tá? Então, menos 4 com 4, menos 16, um número negativo, justamente porque eles são inversamente proporcionais. Menos 2 com 2 dá menos 4. 0 com 0 dá 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 4 vezes menos 4 dá menos 16. Tá bem. Esse aqui não deu nenhum problema, porque esse aqui é perfeitamente inversamente proporcional. Toda vez que um sobe, o outro cai. Mas pode acontecer na vida de algumas vezes ocorrer que, sei lá, pode acontecer que por mais que seja inversamente proporcional, ele não é inversamente proporcional de forma perfeita. Então, você põe um tamanduá numa floresta, vai diminuir a população de formiga? Cara, depende, né? Pô, formiga não depende só dos predadores dela. Depende também de outras coisas para ela. Se você começar a dar uma alimentação muito grande para formiga, pode ser que comece a gerar muito formiga aí no meio. Por mais que a população de tamanduá tenha crescido. Então, gente, algumas vezes na vida não vai ser algo perfeito, tá? Não vai ser sempre negativo, nem sempre positivo. Então esse índice aqui, ele faz a seguinte escolha. Como nem sempre é perfeito, vamos somar tudo. Vamos somar todos os positivos e negativos que você tiver, ou os zeros, tá? E se essa soma no final for negativa, a gente fala que isso aqui é inversamente proporcional. Se não for, a gente fala que é diretamente proporcional, se for positivo no caso, tá? E se for zero, quer dizer que não teve nada. Então, gente, basta então somar as multiplicações que você sabe no final a covariância.
Então, somar e depois dividir por 5. Ele vai pegar a média, tá? A média de tudo. Então a gente vai pegar basicamente a soma de tudo isso, vai dividir por 5 e você vai pegar a covariância no final, que vai ficar menos 8. Repara que essa covariância aí vai virar um número negativo, tá? Justamente porque vai dizer que isso aqui é inversamente proporcional. Se fosse um número positivo, vai ser diretamente proporcional. E se acontecesse algo louco aqui, se a gente trocasse esse 8 por um 2? Aí repara que esse número aqui vai desviar, se isso aqui em vez de 8 ser 2, esse número aqui em vez de desviar 2, vai desviar menos 4, tá? Então esse número aqui vai ficar menos 2 vezes menos 4, que no final vai ficar 8, em vez de menos 4. Então vai ficar um número positivo aqui, vai ser algo que vai sair da reta, no meio de todos aqueles pontos, algo saiu, não sei porque saiu. Não acontece, algumas vezes na vida isso acontece. Mas repare que mesmo que isso aconteça, a soma final disso aqui vai dar uma soma justamente negativa, porque por mais que esse 8 aqui ele seja positivo, no final ele não vai ser o suficiente para transformar esse número em positivo. Quando a gente vai falar de covariância, a gente está preocupado então com esses desvios e as multiplicações deles. E se vai ser positivo ou se vai ser negativo no final. Isso vai te dar muita informação sobre dois dados. Você pode fazer esse cálculo desse jeito que eu estou falando, tá? Que é multiplicar os desvios no final. Ou você pode fazer um artifício matemático, você pode utilizar de um, tá? Você pega essa fórmula aqui da covariância e consegue transformar ela numa forma um pouquinho mais simples, tá? Que é justamente essa, somatória dos números multiplicados, tá? Dos números mesmo, não dos desvios multiplicados, dividido pela quantidade de números, menos a média de cada tipo de dado que você tem. Isso aqui é outra fórmula da covariância, tá? A fórmula que eu prefiro que vocês usem é essa fórmula de cima aqui, a fórmula real da variância, tá? Que é só multiplicar os desvios e tirar a média dessa multiplicação, tá? Então é a média da multiplicação dos desvios. Mas se você quiser, você pode fazer algo um pouquinho mais tranquilo, né, de contas, que é justamente você fazer o somatório da multiplicação dos números mesmo, não dos desvios, dividido pela quantidade de números, menos as médias multiplicadas. Temos aqui um exemplo. Agora a gente tem outro tipo de dado. Não, a gente tem o mesmo tipo de dado. Isso aqui é um exemplo só agora usando essa fórmula nova. Repare então que essa fórmula nova fica 2 vezes 10 dá 20, 4 vezes 8 dá 32, 6 vezes 6 dá 36, 8 vezes 4 dá 32, 10 vezes 2 dá 20. Isso aqui são as multiplicações dos números mesmos, tá? A multiplicação dos números mesmos dividido pela quantidade de números é 140. Essa aqui é a soma, tá? A soma das multiplicações. Isso aqui, se você somar, vai dar 140. 140 dividido por 5, menos as médias, tá? As médias aqui é 6 e 6. Então, 140 dividido por 5, menos 6 vezes 6. Você vai achar, então, a mesma covariância que dá menos 8, tá? Então, assim, você pode fazer as duas covariâncias de forma que você quiser. Eu prefiro que vocês façam do jeito original, tá? Não existe um certo e errado. Existe só, tipo, isso aqui é meio que o conceito de covariância. Então, essa fórmula, pra mim, é mais fácil de até memorizar, né? Porque é só lembrar do conceito mesmo. São os desvios multiplicados. E justamente porque faz um sentido. Os desvios multiplicados, você consegue achar quando é negativo e positivo de forma fácil, tá? Então, olha só, vamos pro segundo exemplo aqui agora. Temos agora um número muito mais louco, tá? 2, 2, 6, 5, 5. Então esse aqui é os números de x, tá? Temos a amostragem de x. Ele me deu esses seguintes números. 2, 2, 6, 5, 5. E de y me deu outros números. 5, 6, 3, 9, 2. Repara que aqui, quando a gente gente olha assim esses números, ó, quando tem 2, que é um número relativamente pequeno para esse x aqui, ó, 2 é o menor número e 6 é o maior número. Quando tem 2, o y tá meio grande, né? Tem 5 e 6. Pô, mas aí tem um 9 aqui, que é um número bem grande também. Então repara aqui que dessa vez, pelo menos, não tá tão perfeito assim para você analisar, tá? Se é diretamente ou inversamente proporcional. Então a gente vai usar os nossos conhecimentos estatísticos para fazer essa análise. Esse aqui, o 2, desviou menos 2, tá? Porque a média aqui vai ser 4. E aqui o 5 desviou 0, porque a média aqui é 5. Tá, então a gente vai pegar os desvios, 5 aqui desviou 1, por aí vai. Multiplica esses desvios, menos 2 com 0 dá 0, menos 2 com 1 dá menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Depois que multiplicou os desvios, você soma essa multiplicação e divide pela quantidade para pegar a média, tá? Então quando você for ver, isso aqui é somado 0 com menos 2, dá menos 2, com menos 4 dá menos 6, com 4 dá 2 e com menos 3 dá menos 5. Então, a somatória das multiplicações dos desvios dá menos 5. São 5 números, tá? Então, menos 5 sobre 5
tá igual a menos 1. Então a covariância é menos 1 desse elemento aqui. Ok, tá fácil? Tá fácil, gente? Então olha só, vamos primeiro olhar algumas propriedades da covariância, tá? Eu acho que uma das coisas que a gente olhou aqui é que a gente não vai ver covariância com... Eu acho que talvez vocês estranhem com relação às outras aulas. Porque depois que a gente via com dados não agrupados, a gente ia para dados agrupados, né? Classe e tudo mais. Mas a covariância, ela exige que você faça dado par a par, tá? Porque você quer justamente ver a relação dos dados. Se um cresce, outro diminui. Então não tem como agrupar os dados quando a gente vai calcular a covariância. Você tem que fazer dado a dado, então não tem agrupamento. Então assim, a matéria acaba justamente aqui. Tipo, a gente não vai fazer mais tipos de cálculos diferentes, tá? Para covariância especificamente. Você só pode fazer um tipo de cálculo, que é quando você faz o dado a dado, um do lado do outro. Quando um cai, o outro sobe, mas para isso você precisa fazer um do lado do outro, não pode agrupar os dados, não pode usar classes. Tá bem, mas a gente pode ver alguns outros conceitos pequenos aqui, que são as propriedades da covariância, tá? A covariância, então, de dois conjuntos iguais é a variância do conjunto. Então você tem dois conjuntos, tá? X e X. A covariância deles vai ser a variância de x. Repara aqui que a gente já estudou variância, tá? Quando a gente estudou variância, ela é justamente o quanto que seus dados desviam da média, tá? Ao quadrado, né? A variância não era isso, é ao quadrado. Então a covariância, repara aqui que eles são os desvios multiplicados, né? Então como são os desvios multiplicados, se você está fazendo a mesma coisa, tá? Se você faz x menos x barras, que é x, o dado de x menos a média de x, vezes, de novo, o dado de x menos a média de x, porque você está fazendo o mesmo conjunto, x, a covariância de x com x, nada mais é do que x menos x barra ao quadrado. Então, quando você faz a covariância do mesmo número, você está, na verdade, tirando a variância, tá? Isso é uma propriedade para vocês se lembrarem. A covariância de A e B é o mesmo que a covariância de B e A. Então, assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Justamente porque os desvios lá, se você pega o desvio de um lado ou do outro, tanto faz, porque é a multiplicação, né? Então a ordem não altera, então tanto faz a covariância, você está tirando de A e B ou de B ou A. Tá bem, somar qualquer elemento das variáveis A e B não altera a covariância. Isso aqui é uma propriedade que a gente viu na variância, né? Porque como a gente está lidando com o desvio ele não altera se você somar todos os dados. Isso foi uma coisa que a gente viu lá atrás, na variância. Então, por ele não ser alterado conforme a gente soma elementos, né, então ele não vai mudar a covariância, já que a covariância só vê os desvios. Multiplicar qualquer elemento das variáveis A e B multiplica a covariância. Isso foi algo que a gente viu também no outro lado. Os desvios são sim multiplicados conforme você multiplica todos os dados. Se você multiplicar tudo por 2, você vai acabar alterando os desvios. Então, a covariância também é alterada, porque a covariância final são os desvios multiplicados. Acabou por aqui a aula, viu? Foi rápido, foi tranquila, covariância, primeira coisa, mais tranquila, só vê diretamente proporcional e inversamente proporcional. E eu deixei vários exercícios para vocês darem uma olhada, fique à vontade lá para vocês darem, e se vocês puderem calcular a covariância de cada conjunto de dados que eu deixei para vocês.